Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Deus, muito prazer. Hoje estamos aqui reunidos procurando a cada dia mais que Deus nos mostre qual a mensagem que Ele gostaria que entendêssemos. Mais um episódio hoje de Mulheres da Bíblia. Falaremos hoje sobre 7 mulheres: Tamar, Diná e as 5 filhas de Zelofeade. Do silêncio à voz. Tamar, Diná e as 5 filhas de Zelofeade são histórias que doem de ouvir, histórias que nos fazem parar, respirar fundo e lembrar que Deus vê tudo e que a justiça divina é certa. E no mundo cheio de lágrimas e de dor, ou de momentos onde nós passamos por provações, quero te convidar a caminhar comigo pela história de alguns nomes femininos que atravessaram gerações: Tamar, Diná e as 5 filhas de Zelofeade. 3 histórias marcadas pela dor, mas também pela fé. Tamar, a voz silenciada pela injustiça. O nome Tamar significa palmeira, símbolo de firmeza, vida e retidão. Mas a sua história, em 2 Samuel, no versículo 13, é uma das mais tristes da Bíblia. Tamar, filha do rei Davi, era uma jovem pura, inocente, cheia de sonhos. Foi traída dentro da sua própria casa. O seu meio-irmão, Amon, a enganou e a abusou. Depois, a rejeitou. Tamar saiu clamando, rasgou suas vestes e se cobriu de cinzas. Era um símbolo de uma mulher destruída, não apenas pelo ato, mas pelo silêncio. Davi, seu pai, ficou calado, e esse silêncio lhe custou muito caro. Absalão, que era o irmão de Tamar, alimentou o ódio e manchou a casa com sangue. Tamar pôs cinzas sobre as cabeças, rasgou suas vestes e pôs a mão e saiu andando clamando. Isso está em 2 Samuel 13 a 19. A história de Tamar nos lembra que Deus não ignora o sofrimento das vítimas, mesmo quando o mundo se cala. Deus registra cada lágrima. Diná, a injustiça manchada pelo sangue. Diná viveu antes de Tamar, foi filha de Jacó e Lia. Seu nome significa justiça. Talvez por ironia do destino, ela foi ferida injustamente. Em Gênesis, no capítulo 34, vemos que Diná saiu para visitar as moças da cidade de Siquém, e ali ela foi violentada por Siquém, o filho do príncipe local. Mais uma vez, uma filha de Israel foi ferida e calada. Mas os irmãos de Diná, Simeão e Levi, decidiram reagir. Eles planejaram vingança e mataram todos os homens da cidade. A dor gerou mais dor. O sangue derramado clamou por mais sangue. Jacó ficou abalado e a justiça, feita pelas próprias mãos, trouxe apenas mais medo e destruição. Siquém, filho de Amor, príncipe daquela terra, viu Diná, tomou-a, deitou-se com ela e a violentou. Isso está em Gênesis, no capítulo 34, versículo 2. Diná nos mostra que a vingança nunca cura a dor causada. A verdadeira justiça vem de Deus, e só Ele pode transformar ferida em fé e lágrima em propósito. Agora, as filhas de Zelofeade é a fé que se levanta com sabedoria. Uma história onde mulheres não foram silenciadas, mas ousaram a falar com fé e sabedoria. As 5 irmãs, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, filhas de Zelofeade, da tribo de Manassés, foram falar com Moisés sobre uma injustiça acontecida. Naquela época, seu pai havia morrido
e não tinha mais filhos homens. Pela lei da época, elas não teriam direito a nada da herança. E elas se levantaram, foram diante de Moisés e os líderes dos sacerdotes e disseram: por que o nome do meu pai deve desaparecer? Só porque ele não tem filhos homens? Moisés levou o caso diante do Senhor e Deus respondeu: as filhas de Zelofeade têm razão. Isso está em Números, no capítulo 7. No capítulo 27, versículo 7. Com isso, a lei foi mudada. As 5 mulheres mudaram o curso da história de Israel. Não com armas, mas com fé. Não com vingança, mas com sabedoria. Enquanto Tamar e Diná foram caladas pela dor, as filhas de Zelofeade mostraram que Deus levanta vozes para restaurar aquilo que foi perdido. Essas 3 histórias formam um retrato de uma alma humana, ou um pouco do que nós vivemos aqui. Tamar representa o grito não ouvido, Diná a reação sem direção, e as filhas de Zelofeade a fé, que encontra a resposta certa. Tamar e Diná nos ensinam que o silêncio e a violência não são respostas. E as filhas de Zelofeade nos mostram que a fé pode abrir portas onde não havia nem leis concretas ou leis de exclusão. Elas eram exclusas devido às tradições daquela época. Essas histórias, quando vistas juntas, relevam a progressão do agir de Deus, de mulheres caladas pela dor, mulheres que se levantaram com fé e sabedoria. Deus não ignora o clamor dos feridos. Ele transforma pranto em propósito, vergonha em testemunho e silêncio em voz. E quando alguém se levanta com injustiça, o céu se move a favor da verdade. Deus vê a dor, mas também inspira a coragem. Ele não esquece das lágrimas de Tamar, nem as injustiças de Diná, mas honra a ousadia das mulheres que se levantaram com sabedoria e fé. Se hoje você se sente calado, esquecido ou sem voz, lembre-se, Deus te ouve. E quando for o tempo certo, Ele mesmo será a tua justiça. É muito triste as histórias delas, porque era uma época muito difícil para as mulheres, mas aqui a gente vê que a ação e a coragem, junto com a fé e a sabedoria, podem mudar o curso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos orar? Senhor meu Deus, Paizinho querido, Tu que ouves o clamor de Tamar e enxerga as dores de Diná e que deste a voz às filhas de Zelofeade, nos dê coragem para romper, Senhor, o silêncio diante do mal e ensina-nos a buscar a Tua justiça com sabedoria e amor. Sara as feridas escondidas, restaura o que o pecado destruiu e levanta em nós a fé que transforma a dor em propósito. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, compartilha, se inscreve no canal e dá um joinha. Manda isso para outras pessoas. Obrigada.